Boa tarde a todos e a todas e bom dia para quem está no Brasil. Nos próximos minutos vou falar-vos então um pouco das revistas de acesso aberto em Ciências da Comunicação e da Informação, especificamente no caso português. E, além disso, vou procurar refletir também um pouco sobre a necessidade então de termos políticas editoriais que afirmem o português como língua de ciência. Como foi dito, o professor Moisés Lemos Martins também é autor desta comunicação, contudo ele hoje infelizmente não conseguiu estar presente para discutir estas questões convosco, por isso farei esta comunicação eu. Então, para começar, a primeira questão, e eu queria começar precisamente por essa ideia, porquê a relevância deste assunto, porquê falar do português como língua de ciência? Em primeiro lugar, importa dizer que falar de lusofonia é também falar de uma questão geoestratégica e cultural. Estamos, portanto, aqui a falar do combate pelo ordenamento simbólico do mundo. E no caso específico do campo científico vão colocar-se questões de subordinação linguística e com esta subordinação linguística há necessariamente uma subordinação política e científica. Em segundo lugar, não podemos deixar de ter em consideração que o debate sobre a globalização do conhecimento e sobre a cultura digital também, que este debate também não é alheio a esta ideia de lusofonia. E o ciberespaço é hoje um novo espaço para o conhecimento científico, um espaço que é principalmente em língua inglesa, mas que não pode deixar de ser também um espaço em língua portuguesa, que é aliás a quinta língua mais utilizada na internet. Quando eu vos dizia é um espaço predominantemente em língua inglesa, eu estava aqui a referir-me também ao próprio modelo hegemónico de publicação, um modelo que acaba por perpetuar as desigualdades linguísticas, mas também as desigualdades culturais. Isto obviamente não quer dizer que não se reconheçam os benefícios da existência de uma língua franca, simplesmente a questão aqui é que a hegemonia do inglês acaba por contribuir para a perpetuação destas desigualdades linguísticas devido precisamente a esta subalternização e até ao apagamento de outras línguas. Além disso é importante não esquecermos que o próprio acesso aberto não é necessariamente um sinónimo de acesso universal porque não vai eliminar barreiras como as barreiras linguísticas. É por isto que entendemos como estratégico este debate sobre as políticas científicas e as formas de contrariar o paradigma instalado. Um paradigma que vai apagar a diferença, precisamente pela sua centralidade anglo-saxónica, e que vai perpetuar assim a subalternidade científica, linguística e cultural. E é precisamente por isto e por reconhecermos o papel das revistas científicas que queremos pensar um pouco então nestas políticas editoriais. Em particular, a questão que aqui se coloca, então, como está a comunidade das ciências sociais e humanas a responder a este desafio do combate contra o empobrecimento da língua. Estamos aqui a falar de uma comunidade que, na verdade, foi das que mais resistiu a este paradigma dominante. E para responder a esta questão, olhamos especificamente para a área da comunicação e da informação em Portugal. Quero só dar-vos aqui um pouco do enquadramento da evolução da área. Importa dizer que em Portugal esta área, peço desculpa que carreguei aqui, esta área foi fundada no final da década de 1990 e a primeira revista, que é a revista Comunicação em Linguagens da Universidade Nova de Lisboa, apenas surge em 1985. Desde aí, naturalmente, a comunidade foi se transformando, também o foram as publicações científicas e muitas delas acabam também por acompanhar a evolução das práticas de comunicação e divulgação, sem dúvida. A revista Comunicação e Linguagens é exemplo disso, estamos a falar de uma revista que naturalmente surgiu em formato impresso e que com a passagem do tempo acabou por aderir também ao formato digital e encontra-se agora também em acesso aberto. Exemplo disso é também a revista Comunicação e Sociedade, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que surgiu em 1999, a segunda revista mais antiga da área, e que também é uma revista que naturalmente surgiu em formato impresso e que hoje em dia tem todos os seus volumes em formato digital e em acesso aberto. Pensando mais especificamente na última década, vemos que desapareceram algumas revistas científicas, mas na verdade também houve uma expansão do campo, porque principalmente no final da década surgiram várias revistas.
Então, tendo em conta estas revistas que já existiam anteriormente e as que surgiram mais recentemente, nós temos e incluímos neste pequeno estudo 19 revistas de ciências da comunicação e da informação. Para vos dar uma ideia de quem edita cada uma delas, passarei brevemente por cada uma. Então a ANICI é da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, a Comunicação e Sociedade, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade de Minho, Comunicação Pública, Escola Superior de Comunicação Social, a DOC Online é do LabCom, da Universidade da Beira Interior, juntamente com a Universidade Estadual de Campinas, peço desculpa. Depois a Icon e Estudos em Comunicação são também do LabCom, a Interact é do Instituto de Comunicação da Nova, depois temos duas revistas da Lusófona, novamente uma do Instituto de Comunicação da Nova, a OBS da Obercom, a Prisma.com da Faculdade de Letras do Porto, a Revista Portuguesa de História da Comunicação da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPCOM, a Revista Comunicando é também da SOPCOM, a Comunicação em Linguagens, como vos disse, é da Nova, mais especificamente do Instituto de Comunicação da Nova, os Estudos em Comunicação da SOPCOM. Depois, Estudos em Jornalismo, peço desculpa. Depois a Revista Lusófona de Estudos Culturais é do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, a Revista Retórica é do LabCom e a Vista também do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Fazendo uma breve caracterização, podemos desde logo dizer que há aqui um expressivo papel dos centros de investigação, mas também da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPCOM. Das três revistas, três surgiram no século XX, estou a referir-me à Comunicação e Sociedade, à Revista Comunicação em Linguagens, que já vos falei, mas também à Interact. As restantes são bem mais recentes e 5 foram lançadas desde 2016. 10 estão no DOAJ, 10 foram aprovadas no ERIPlus, nenhuma está no Web of Science, 5 na Scopus, 3 no Cielo, tendo sido mais recentemente uma outra aprovada, e em termos daquilo que é difusão, importa dizer que encontramos 10 das 19 revistas no MIAR, apresentando 6 delas no ICDS superior a 5 e apenas 2 superior a 9. Feita esta breve caracterização, voltamos agora para a questão que aqui nos traz, as línguas de ciência. Olhando para as línguas que são aceitas então para publicação nas revistas que nos dizem que línguas aceitam, desde logo o português e o inglês estão sempre entre as línguas aceites, de seguida o espanhol e depois o francês. Estas 4 línguas são referidas simultaneamente em 6 revistas e 5 revistas referem 3 destas línguas. Além disso, temos 3 revistas que são bilíngues, o português e o inglês aqui são obrigatórios, portanto, submeter numa ou noutra língua e depois proceder-se à tradução, e há ainda revistas que não especificam a língua em que aceitam artigos. Sobre as últimas edições publicadas, olhamos então para a última edição de cada uma destas revistas e vemos, sem dúvida, que há uma quantidade expressiva de trabalhos publicados em língua portuguesa. Em 7 revistas, todos os últimos textos publicados são em português e a maioria tem a maior parte dos textos nesta língua. Em termos de percentagem, 13 têm 75% ou mais dos textos escritos em português e apenas 3 têm menos de metade dos textos em português. Portanto, o que vemos aqui é que efetivamente o português é a língua de ciência, que no caso específico das ciências da comunicação e da informação, que é o caso que estamos aqui a analisar, efetivamente se faz muita ciência em português. Agora, a questão que se coloca é, será isto por responsabilidade dos editores que se vão então empenhar em definir uma política científica neste sentido? Ou pelo contrário, estamos aqui a olhar simplesmente para um conjunto de fatores de ordem prática? Porque a verdade é esta, os investigadores portugueses muito possivelmente terão uma maior proximidade às revistas portuguesas e o processo de tradução é bastante caro, pelo que a publicação em português, digamos que será mais fácil. O que nos parece é que efetivamente parece não haver então este posicionamento estratégico que envolva uma política científica de defesa da língua portuguesa, mas também, e através da prática dessa língua, da própria ciência, que se abre então assim a uma possibilidade de diversidade cultural. O que parece é que efetivamente este fazer ciência em português não decorre efetivamente e de um modo geral da necessidade de combater
o empobrecimento da língua portuguesa, até porque existe uma tendência progressiva para publicações linguisticamente híbridas, o que é particularmente visível quando analisamos as línguas aceites em cada publicação. Assim, em forma sintética e de forma resumida, e aproveitando-nos aqui daquilo que Paulo Serra nos apresenta enquanto possibilidades de resposta ao paradigma dominante, Paulo Serra fala-nos num caminho de submissão, num caminho de compromisso e num caminho de recusa. O que se vê neste caso é que não há uma submissão total, não há uma recusa absoluta, há efetivamente o caminho de compromisso em 3 revistas, a Comunicação e Sociedade, a Revista Lusófona de Estudos Culturais e a Vista, que são bilíngues, tendo todos os artigos em português e inglês. E a propósito deste caminho, queríamos só deixar uma breve nota, que é, naturalmente, este caminho de compromisso não será um modelo de acesso universal ao conhecimento. Entendemos ainda assim que pode ser efetivamente uma possibilidade de maior diversidade e inclusão. Estamos a falar de um caminho que não vai ignorar as vantagens da língua portuguesa, mas que vai simultaneamente permitir então que este conhecimento chegue à comunidade de falantes de língua portuguesa, contrariando assim de algum modo esta perpetuação da sua subalternidade científica, linguística e cultural. E para terminar, eu queria só deixar uma breve nota. A verdade é que não nos podemos esquecer que as opções editoriais refletem também o estado do atual ecossistema de produção e comunicação científica. Estamos a falar hoje de um modelo de um ecossistema em que o ciclo clássico de avaliação de qualidade acabou por ser subvertido. A verdade é que a universidade efetivamente se constituiu no regime da palavra, mas com a revolução tecnológica acabamos por nos desviar para uma lógica de mercado, e hoje há sem dúvida uma mercantilização da universidade e da própria ciência, o que está sem dúvida na base das opções editoriais, e importa não esquecer esta questão quando pensamos também nestas questões da língua de ciência. E da minha parte é tudo. Eu espero sinceramente ter-vos conseguido dar um panorama geral da questão. Estarei naturalmente disponível para as questões que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada duplamente, não só pela excelente comunicação que nos trouxe, mas também pelo cumprimento do tempo, ainda dispunha de 2 minutos, portanto isso dá-nos um bocadinho mais de espaço para as questões que deixaremos para o final das 3 comunicações e, portanto, convidava já a assistirmos à segunda comunicação prevista para hoje, para este momento. Julgo que já estará presente. Sim, boa tarde. Pronto, Olá. já está presente a Beatriz Ferreira e, portanto, que nos vai apresentar o acesso ilegal à informação científica, o papel dos bibliotecários das instituições de ensino superior, que tem por autores a Beatriz Ferreira, que vai apresentar, eu própria e a Helena Leitão. Beatriz, quando quiser, faça favor. Muito boa tarde. Este trabalho tem então, intitula-se O acesso ilegal à informação científica, o papel dos bibliotecários de instituições de ensino superior. Um breve sumário, vamos falar da introdução, começar pela introdução, aliás, o acesso ilegal à informação científica, uma breve contextualização, depois falar um pouco do papel dos bibliotecários de instituições de ensino superior e a conclusão. O conhecimento científico é construído com base em conhecimento prévio, pelo que o acesso à informação é fundamental. A introdução das tecnologias digitais desencadeou novas formas de acesso e de comunicação, resultando em novos modelos de publicação, divulgação de e-prints, aumento do contacto e de colaboração entre investigadores, etc. Contudo, paralelamente ao movimento de acesso aberto, surgiram também formas menos legítimas e legais, relacionadas sobretudo com o incumprimento das leis de copyright das publicações científicas.
O acesso ilegal é uma ameaça não só ao acesso aberto e a todos os esforços em torno dele, mas também a quem disponibiliza e se serve dos conteúdos. Por isso, se considera de extrema relevância a detecção destas condutas nas instituições de ensino superior, de forma a alertar e a prevenir para as suas consequências e sensibilizar também para boas práticas. O presente trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório de natureza qualitativa, suportado pela revisão da literatura sobre acesso ilegal à informação científica e de que modo podem atuar os bibliotecários das instituições de ensino superior de forma a combater estas formas de acesso nas suas instituições e garantir o verdadeiro acesso aberto à informação científica. Tem como objetivo geral ilustrar como podem os bibliotecários de instituições de ensino superior contribuir para o acesso ético e legal à informação científica e, como específicos, identificar as consequências éticas e legais na utilização de serviços ilegais no acesso à informação científica e identificar as contribuições dos bibliotecários na prevenção e redução da pirataria nas suas instituições. Em ambiente digital, existe uma linha ténue entre o acesso ao documento e a sua reprodução e distribuição, pelo que a salvaguarda do copyright se prende sobretudo com o controlo do acesso. A informação digital, para além de protegida pelas leis do copyright, é também protegida pelos acordos de licenciamento. E no contexto do sistema convencional de publicação científica, os detentores do copyright são normalmente as editoras comerciais. E é neste cenário que a noção de que o conhecimento científico pode ser possuído para a criação de lucro, em vez de ser distribuído de forma livre e democrática com fins verdadeiramente científicos, entra em conflito. Embora o acesso aberto se tenha vindo a afirmar, mesmo com os seus princípios já bem definidos e esforços para a sua concretização, continuam a existir diversos fatores que influenciam o seu crescimento e, de certa forma, a sua sustentabilidade. Entraves em torno do sistema tradicional de comunicação científica, como o controle restrito do acesso à literatura, desencadearam formas alternativas de acesso à informação, nem sempre legítimas e legais, dando origem ao acesso pirata, denominado por Guerrilla Open Access ou Black Open Access. Todavia, considera-se que a utilização do termo Open Access na menção de formas de acesso ilegal às publicações que quebram a base legal do acesso aberto não é o mais apropriado, para além de se associar também o sentido pejorativo ligado à cor negra e todas as questões sociais em torno da mesma. Neste sentido, julga-se mais adequada a utilização de acesso ilegal. Estas formas de acesso ocorrem sobretudo devido à literatura publicada através de paywalls ou do atraso à mesma devido a períodos de embargo impostos pelas editoras. Existem várias formas de aceder ilegalmente à informação, mas os serviços mais utilizados são as tecnologias de divulgação de artigos, das quais se destaca o SciHub. O SciHub reúne uma coleção massiva de artigos e, de acordo com a literatura em torno deste site, estima-se que a sua coleção seja obtida através da utilização de credenciais de instituições científicas e académicas, de forma a conseguir aceder aos seus servidores protegidos, cujas bibliotecas pagaram as subscrições, não sendo ainda clara a forma de como as credenciais são obtidas. Especula-se que ou são os próprios investigadores a doá-las porque se identificam com a causa, ou que são utilizadas estratégias de fraude eletrónica através de ataques informáticos. Segundo alguns autores, apenas a doação de credenciais não justifica a vasta coleção do SciHub. Isso é que se especula que sejam obtidas através de ataques virtuais. Estima-se então que seja obtida através de ataques virtuais que violam a segurança da informação das entidades que o SciHub aceda às credenciais que dão acesso aos conteúdos subscritos e protegidos pelas bibliotecas, de forma a contornar as paywalls impostas pelas editoras e fazer o download dos documentos para posterior disponibilização no site. A utilização do SciHub e, consequentemente, de plataformas de acesso ilegal está a tornar-se cada vez mais popular entre investigadores a nível global e estima-se que disponibilize já a maioria das publicações científicas, não cobrando
quaisquer custos ao leitor e fazendo uso de plataformas simples e intuitivas que disponibilizam a informação de imediato e à maioria das publicações. Ou seja, a conveniência, a facilidade e rapidez com que se acede à informação sobrepõem-se à adoção de vias legais por parte dos investigadores. Para além dos aspectos salientados, a crescente utilização de sites como o SciUp, que violam claramente as leis do copyright, é justificada por parte da comunidade científica devido à sua razão ética relacionada com a disponibilização da literatura científica a todos, independentemente da localização e privilégios, o que justifica a desobediência associada ao ato. Salienta-se aqui então a distinção aplicada pelos investigadores entre o ético e o legal. Existe então um problema que se prende com o facto dos utilizadores se servirem de meios ilícitos no acesso à informação, mas ao mesmo tempo não terem a completa consciência das consequências envolvidas. Entre eles contam-se a integridade e a fidelidade da fonte, uma vez que não têm como confirmar se o documento a que estão a aceder é realmente publicado, os aspectos de segurança relacionados com a utilização de plataformas piratas que podem desencadear ameaças e ataques virtuais, a perda de serviços por parte das bibliotecas das suas instituições, uma vez que a detecção de downloads massivos de documentos e a utilização impessoal de credenciais devido ao furto das mesmas pode levar à suspensão de acordos com os provedores de conteúdos e, consequentemente, originar a subida de preços das subscrições e, claro, causar um impacto negativo no orçamento das bibliotecas. Também o facto de estarem a cometer a violação do copyright, considerado desobediência civil e punido por lei, dependendo da legislação em vigor nos países onde se realiza o ato, uma vez que não existe ainda uma harmonização em matérias de direito de autor. A emergência da ciência aberta implica a constante renovação de conhecimento e a aquisição de novas aptidões por parte dos bibliotecários das instituições de ensino superior, enquanto mediadores de informação e agentes ativos no suporte ao ensino e investigação. É neste contexto que os bibliotecários se posicionam num lugar de destaque no acesso à informação, embora nem sempre numa posição favorável, já que, por um lado, defendem o acesso livre e democrático à informação, mas, por outro, estarem comprometidos com as suas instituições em manter uma determinada conduta. O papel que podem assumir, em primeiro lugar, é o de educador-formador de boas práticas no seio das suas comunidades, capacitando-as para que se tornem utilizadores independentes e com competências em literacia da informação. É importante também garantir que estejam familiarizados com os princípios de ciência aberta e que os implementem no decurso das suas investigações. Destaca-se também a necessidade de sensibilização para questões de segurança informática, podendo os bibliotecários colaborar com os departamentos de informática para a realização de sessões de formação mais direcionadas, mas também para monitorizar a atividade das credenciais e a sua validade, detectando atividades irregulares ou não e garantir a sua correta utilização. Os bibliotecários podem servir as suas comunidades e devem, de forma a que estas se sintam confiantes no acesso à informação. Portanto, é importante também que chamem a atenção para as questões legais relacionadas com a apropriação de propriedade intelectual, instruindo os seus utilizadores em matérias de copyright e de licenciamento, sobretudo em ambiente digital. O SciUp não é uma solução alternativa ao modelo de convencional de publicação, por não garantir nem se preocupar em oferecer uma infraestrutura sustentável de comunicação de ciência que garanta a preservação, a organização e a curatoria das publicações, contribuindo para o arquivo da ciência. E também pela dependência que tem com os moldes tradicionais de publicação científica, claro, na forma como obtém e disponibiliza os conteúdos. Contudo, é sem dúvida uma chamada de atenção para a necessidade da reforma do sistema. Os bibliotecários
podem atuar ou continuar a atuar no sentido da construção de um sistema sustentável de comunicação científica que valorize uma estrutura ética e que seja movido por valores verdadeiramente científicos. Para tal, podem agir em primeiro lugar ao nível da capacitação das suas comunidades, passando para a implementação de boas práticas na investigação científica, colaborando nas diversas fases do processo e unindo-se com os vários elementos do sistema de comunicação para o desenvolvimento de um bem comum, que é o desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável de comunicação de ciência, conduzindo assim para o verdadeiro acesso aberto à informação científica. Neste sentido, considera-se que o caminho é o acesso aberto para terminar com acesso ilegal à informação. E muito obrigada. Obrigada, Beatriz, também pela excelente proposta que nos trouxe, fez embora o meu envolvimento e, portanto, enfim, dever-me abster sobre também a qualidade da proposta, mas creio que nos traz sobretudo um desafio interessante e sobre o qual importa refletir, e também muito obrigada pelo cumprimento rigoroso do tempo. Passávamos então agora à terceira e última proposta que temos para hoje, a terceira comunicação, que tem por título as práticas de ciência aberta dos periódicos científicos correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná, e que tem como autores a Paula Carina de Araújo, Fabiano Fur, Caroline Costa Rodrigues de Lima e Susana Zulpo. Portanto, já está aqui a oradora conosco. Quando quiser, Caroline Lima, faça favor. Olá, boa tarde, bom dia a todos. O meu nome é Caroline, eu vou apresentar em nome das minhas colegas o nosso trabalho intitulado As Práticas de Ciência Aberta dos Periódicos Científicos Correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná, que fica no estado do Paraná, no Brasil. Bom, o nosso trabalho está situado dentro do contexto da ciência aberta, a partir dos movimentos do software livre, de acesso aberto à informação científica, né? Então, com todas essas possibilidades dentro do processo científico que o desenvolvimento da internet, das ferramentas tecnológicas proporcionaram dentro dos periódicos científicos. Então, hoje a gente ainda tem o periódico como principal veículo de comunicação da ciência e com seus pares também, né? Nós temos novos adendos aos periódicos, que são as publicações enriquecidas, juntamente com a apresentação de artigos, de vídeos, de infográficos e diversos outros materiais. Temos também o processo de abertura, né, dos dados científicos, vou voltar aqui, né? E tudo isso fomentou as alterações, né, na forma de disponibilização dos periódicos científicos e realmente num processo muito maior de abertura. Então, assim, entre as funções dos editores científicos, a gente precisa ter o domínio, claro, da área do conhecimento, técnicas de editoração, diagramação, cuidar com a recomendação e as exigências dos indexadores, a parte de divulgação científica e a parte de financiamento, ou seja, o editor está ali sobrecarregado de trabalho, né? São muitas funções e nos periódicos de acesso aberto, principalmente, são funções e atividades não remuneradas, né? E dentro disso, a gente tem agora todos esses movimentos da ciência aberta que incorporam novas funções dentro do periódico científico. Nesse sentido, o objetivo da nossa comunicação nessa pesquisa foi conhecer o status das práticas de ciência aberta e os periódicos científicos correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná sob a perspectiva dos seus editores. Com relação ao método, é uma pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa. Foi aplicado um questionário eletrônico no Google Forms com 20 questões, sendo 4 delas abertas e 16 fechadas. Foi aplicado para 52 editores científicos e nós obtivemos retorno de 25 periódicos, resposta de 28 editores, compondo uma taxa de 48% de respostas. É importante salientar aqui que essa pesquisa ainda está em desenvolvimento e esses resultados são parciais.
Tá? Então, aqui um breve contexto da Biblioteca Digital de Periódicos da Federal do Paraná. Ela foi criada em 2004, em parceria do Sistema de Bibliotecas com o Laboratório do Departamento de Informática. Teve também o apoio das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e da pró-reitoria de planejamento também. Ela utiliza a plataforma do Open Journal Systems, né, tanto para publicação quanto para gestão do fluxo editorial, e tem também o identificador persistente DOI. Os resultados parciais, a gente tem aqui, então, que todas as revistas da universidade, elas fazem algum tipo de ação com relação à ciência aberta, né? A maior parte disso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de ladinho, mas ela é concentrada nas publicações em acesso aberto. Os periódicos, eles também utilizam, 20 periódicos utilizam licenças do tipo Creative Commons no licenciamento do conteúdo dos manuscritos, 14 delas utilizam as métricas alternativas, para 4 delas há recomendações com relação ao compartilhamento dos dados científicos, além da própria publicação do manuscrito em si. 4 dessas revistas aceitam o depósito de artigos em servidores de pré-print, 3 delas solicitam compartilhamento dos dados na revista. No entanto, apenas delas estão dispostas ou acham importante a abertura do processo de revisão pelos pares. E apenas uma delas acha importante também a publicação de artigos de dados. No entanto, aqui a gente tem, nesse outro gráfico, né, nesse outro resultado, que 6 periódicos acreditam que é importante, né, relevante o processo de revisão por pares, 6 deles com relação aos artigos de dados, 7 com relação ao aceite de artigos depositados em servidores de pré-print. O que é massivo aqui nesse caso é com relação ao uso de métricas alternativas e publicação em acesso aberto e também adoção de licenças Creative Commons. Aqui a gente tem como resultado o grau de importância que os editores dão a cada uma dessas categorias: publicação em acesso aberto, gestão de dados científicos, revisão por pares. Então, desses resultados, o que a gente pode depreender é que os editores, né, dessas revistas da universidade responderam que eles acham relevante para 78 deles que as publicações estejam em acesso aberto. Então, isso demonstra que eles também têm algumas noções, né, de algumas práticas da ciência aberta, e 60% deles acreditam que a atribuição de licenças Creative Commons é importante, é relevante. A gente observou a neutralidade com relação a alguns resultados. Então, 50% deles acham que é importante a adoção de métricas alternativas, né? A consideração de métricas alternativas, tal como com relação aos artigos de dados e ao processo de revisão por pares aberta. Os resultados também eles trouxeram uma preocupação no sentido de compartilhamento de dados científicos. Ele não é uma temática que está em evidência para os editores. Apesar de não ser um assunto antigo, ele está tendo uma entrada, uma adesão relativamente no período, vamos colocar assim, dos últimos 12, 15 anos no Brasil. Mas devido a esse tempo, ela ainda não é dentro dos periódicos da Universidade Federal do Paraná uma temática em evidência. Da mesma forma, o processo de revisão aberta por pares. Isso leva a gente, assim, acende uma certa bandeira laranja, né, com relação ao acesso aberto, que acreditávamos que era uma temática e um assunto já de uma certa maneira estabelecido e planificado, ele não é. Da feita que a gente observa, que não são todos os editores que acham relevante ou importante que os seus periódicos estejam em acesso aberto. Se fosse desse caso, a totalidade, imaginaríamos, né, que teria concordado ou marcado como relevante. Nesse sentido, já nas considerações finais, a gente destaca aqui que a adoção de licenças Creative Commons e métricas alternativas, elas são mais comuns aos editores científicos da UFPR. Alguns deles têm a tendência, né, de recebimento de pré-prints, né, nas suas revistas. Entretanto, a análise do grau de importância atribuída evidencia que os editores são reticentes ainda em relação a essas práticas, principalmente com relação ao aceite de pré-prints e de revisão aberta.
A dificuldade da obtenção de respostas também ao questionário também é um fator limitador. Todavia, a gente teve uma noção inicial de como estão os periódicos científicos em relação às práticas de ciência aberta. Como eu comentei no começo ali, esses resultados ainda são parciais, né? Então, nós acreditamos que as pesquisas futuras, principalmente comparadas com as políticas editoriais de cada periódico em relação à sua área do conhecimento, vão poder nos trazer uma compreensão um pouco melhor desses resultados. Né? Destacamos aqui também que a ciência aberta é um movimento mundial de transparência de todo o processo científico, que deve sim ser explorado pelas equipes editoriais dos periódicos institucionais, né? E acreditamos também, assim, como a universidade já tem envolvimento ali desde 2004, movimento de acesso aberto, através da implantação do seu repositório, da Biblioteca Digital de Periódicos, e mais recentemente, a partir de 2017, da base de dados científicos para gestão de dados científicos. Essa é uma temática que está no começo da universidade, ainda dentro dos periódicos, mas está no crescimento e mais para frente a gente pretende também divulgar esse resultado da pesquisa mais completa. Considerando o tempo de apresentação, eu agradeço novamente a atenção de todas, de todos e de todes, né? Em especial, nós estendemos nossos cumprimentos aqui no Brasil aos professores. Então, parabéns a todos os professores e muito obrigada pela atenção. Aqui algumas referências. Obrigada novamente. Muito obrigada, na verdade cumpriu o tempo de que dispunha, ainda nos deixou com bastante tempo disponível e eu convidava agora todos os palestrantes a abrirem as câmaras e para podermos conversar com o público que está aqui a participar sobre as questões, os pontos de vista tão interessantes que nos trouxeram. Eu já estou a ver aqui a Bianca, que deve estar aqui já com muita vontade de colocar questões. Vamos lá, Bianca. Obrigada, querida Maria Manuel. Nossa, que saudades! Bom, fantásticas as apresentações, parabéns a todos que participaram, mas como a minha área de pesquisa está relacionada com os direitos autorais, então eu vou fazer a minha pergunta, aliás, não é uma pergunta, é uma reflexão. De fato, para designar hoje em dia os acessos via Sci-Hub, os teóricos resolveram cunhar o termo Black Access, né? Mas eu acredito que realmente seja necessário desvincular essas denominações do próprio movimento, porque, vamos lá, tudo que não está muito bacana, as pessoas nomeiam de outra forma, como se fizesse parte do movimento. E aí eu gostaria de trazer reflexão a vocês aqui, que as editoras comerciais nos roubaram o termo acesso aberto Gold, porque o Gold é uma das estratégias, né? A Via Dourada é uma das estratégias do acesso aberto, preconizadas por todas as declarações fundadoras do movimento. E eles roubaram esse nosso termo, e atualmente a gente tem que utilizar o termo acesso aberto diamante, o que é uma loucura. Então, o que eu acho é que nós não podemos... O que você acha? Eu queria te perguntar isso, Beatriz. O que você acha? A gente tem que começar a escrever artigos criticando esses termos, para que esses termos não sejam amplamente difundidos, disseminados e utilizados pela nossa comunidade. O Sci-Hub é uma, como é que se diz? Uma prática comum, muito engraçada, porque é uma prática comum, inclusive, dos pesquisadores, investigadores, que têm resistência em colocar os seus trabalhos em acesso aberto. É muito interessante isso, né? Viver na ilegalidade é muito bom. Agora, participar de uma abertura legalizada, em geral, a gente encontra algumas resistências. O que você acha disso tudo, Beatriz, que eu falei a respeito de
apropriação indébita, diria eu, de termos do acesso aberto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Bianca. Eu concordo com as suas palavras. Penso que existe aqui uma mistura que acaba por confundir depois a mensagem principal que se quer passar, sobretudo do acesso aberto, porque quando se usa acesso aberto supõe-se que seja para disponibilizar realmente livremente e democraticamente, e quando é aplicada, no caso do acesso aberto, que é necessário conjugar certa, que não é verdadeiro acesso aberto, tanto via diamante ou como no acesso aberto do Black Open Access. Acho que realmente concordo consigo e que não deveria ser, deveria-se começar a questionar mais a utilização destes termos, porque no caso do SciHub, ou nestas vias de acesso em que se utiliza Black Open Access ou Guerrilla Open Access, não é acesso aberto, não é, porque a forma como são disponibilizados quebra a base legal do acesso aberto e acho que causa uma distorção na mensagem que se quer passar, e também em todos os esforços já realizados em torno da verdadeira do verdadeiro acesso aberto à informação. Por isso concordo plenamente consigo e acho muito interessante esse tema e começar-se a questionar mais a utilização de termos. Parece que se utiliza assim, atira-se e pronto, não se pensa verdadeiramente naquilo que se está a dizer. É verdade, é verdade. Eu proponho que nós passemos a utilizar o tal do acesso aberto Gold. Por que não chamar as coisas como elas são? Acesso aberto a PC. É isso, porque você tem que pagar um APC para publicar ou vai ter que ler. Acesso aberto a PC. E o Black, nem pensar, gente. Black tchau, acesso ilegal e ponto. Bom, gente, eu vou me calar porque tem muita gente aqui na plateia. Sim, tem aqui mais uma câmara aberta. Obrigada pela questão e pelo contributo, Bianca, que também deu aqui a este momento. Eu tenho aqui a câmara do Piotr, que suponho que não abriu a câmara só para nos dizer olá. Olá, Piotr, um abraço desde Coimbra, mas que deve ter, suponho, aqui umas questões, como ele sempre arranja, incitantes. Faz favor. Querida Maria Manuel, eu só abri a câmera para você ver que eu, de fato, estava participando, que as intervenções da Bianca, elas me roubam quase tudo que eu quero falar. Então, não há esse conflito entre nós aqui, muito saudável, mas ela é muito mais simpática, muito mais competente do que eu. Então, eu deixo que ela pergunte e fico apoiando só e endossando. Talvez a única coisa que eu pudesse acrescentar é que eu estou vendo uma participação grande do Matheus. O Matheus está sendo bastante questionado, né? E já que a gente falou do Emery, Matheus foi uma pessoa que entrou no Emery, não foi aceito, mas em compensação a gente fez amizade e ele está aí fazendo um grande sucesso, né, Matheus? Acho que ele tem bastante coisa para contar para a gente sobre essa coisa da coautoria aberta. Eu acho que é um espaço legal para discutir. E aí, a questão do idioma, né, Matheus? Você pode falar alguma coisa? Você criou uma revista nacional e uma internacional. Muito obrigado, Piotr. Eu acabei escrevendo algumas coisas que eu penso. Eu tenho uma opinião bastante forte quanto a isso. A gente segue as leis escritas no papel para gerar uma certa ordem. Agora, o que era ilegal no passado é legal hoje. O que era legal no passado, cortar a cabeça das pessoas que tinham outras religiões, hoje é altamente ilegal. Então, eu acho que esse movimento é uma transição. O que é ilegal hoje vai se tornar legal no futuro, na minha opinião. E na minha opinião, o que é altamente errado, que deveria ser ilegal, é ganhar dinheiro com base na pesquisa financiada com dinheiro público, né? Mas, enfim, o que eu sou melhor para escrever do que para falar, então eu acabei escrevendo o que eu pensava. Muito bem. Eloy.
Sim, já agora, boa tarde. Parabéns a todos os que apresentaram comunicações, muito, muito boas, as três, muito interessantes. E também parabéns aí pelo chat bastante animado, é bom ver o pessoal aí a discutir. Eu já fiz um comentário relativamente a esta questão. Eu acho que, para voltarmos à questão do SciHub, o meu problema do SciHub não é só a questão de ser ilegal, esse também é um problema, mas as leis mudam-se, mas enquanto não se mudarem são ilegais. Mas o meu problema principal não é esse. Eu acho que nós não podemos confiar como uma solução centralizada, digamos que cuja sustentabilidade nós não conhecemos. A solução da ciência aberta e do acesso aberto, para mim, digamos, o acesso aberto e a ciência aberta têm que ser sustentadas, aliás, nas instituições mais sustentáveis que existem, aqui, falando sobretudo aqui na Europa, as universidades europeias, depois da Igreja Católica, são a organização mais sustentável que existe. E, portanto, muito mais sustentável que qualquer empresa, nós hoje, o Google e o Facebook parecem-nos eternos, mas quantas grandes empresas já desapareceram no passado, e a Elsevier também nos parece eterna, e assim como o SciHub também, portanto, a solução é mesmo, aliás, como a internet, é o poder da distribuição, e, portanto, eu acredito, e isso também impede que, a algum ponto, tenha demasiado controle, porque no momento em que a comunicação científica ficasse dependente de um qualquer SciHub, digamos, e esse ponto teria muito poder e muito controle. E, portanto, mais uma vez, eu não acredito em soluções centralizadas, acredito em soluções que, para serem sustentáveis, têm que ser distribuídas. O meu segundo comentário é uma questão mais rápida, relativamente à questão da Marisa. Eu acho que o tema da língua é muito importante e muito relevante. A minha esperança, cada vez mais, é que eu também acredito que posso ser um otimista tecnológico. Cada vez mais eu acredito que nós estamos muito próximo de ter ferramentas suficientemente boas para acreditarmos na tradução automática. E, portanto, isso é uma razão para começarmos cada vez mais a escrever na nossa própria língua, sem receio de que vamos ser lidos, porque vamos ser lidos em inglês, em russo, em chinês, e eu acho que já não estamos muito longe desse momento, e eu acho que esse também é uma forma ou é um argumento para nós defendermos a bibliodiversidade. Já agora há um documento muito bom sobre a bibliodiversidade, e um dos pilares da bibliodiversidade também é a diversidade linguística, portanto acho que é um aspecto muito importante, mas eu estou relativamente otimista, porque acho que a tecnologia nos vai ajudar. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma inscrição para comentários, eu não consigo ver, são muitos participantes, na verdade. Bianca. Eu queria fazer um comentário sobre a apresentação da Marisa também. Muito bem. Marisa, fantástica a sua apresentação, muito obrigada. A questão que você traz é uma questão muito relevante, que está sendo discutida em outros âmbitos também, a língua portuguesa como língua de ciência. Eu sou da opinião do Eloy, eu acredito que as ferramentas automáticas de tradução elas estão cada vez melhores, e, nesse caso, o que eu sempre proponho é também uma outra revolução, é que as instituições... Bom, no Brasil, realmente, nós não temos essa potência que as universidades portuguesas têm em termos de manutenção. Cada dia cortam mais recursos para ciência e tecnologia, então a coisa fica mais complicada para a gente. Mas, de todas formas, eu advogo para que as instituições assumam o custo das editorias, das revistas da sua instituição, porque, afinal de contas, é uma instituição de pesquisa, tem que comunicar a ciência. Então, por essa via, eu acho que uma das possibilidades seria a produção de artigos bilíngues, ou seja, em português e uma versão em inglês. E também tem outra coisa que eu também aí sou anárquica. Vamos lá. Vamos usar a tradução automática, se não há possibilidade de ter recursos para contratar tradutores, vamos ser anárquicos, vamos colocar a versão em inglês, aquela que é traduzida pelo
Google qualquer coisa ou alguma outra tradução automática e que vai ser perfeita? Não, não vai ser perfeita, mas vai ser compreensível? Com certeza. Nós ficamos sempre muito preocupados que temos que escrever um português, um inglês científico correto, ao invés de pensar que nós estamos comunicando, tentando comunicação. Então, o que você acha dessa minha visão, Marisa? E prometo que me calo, Maria Manuel. Em primeiro lugar, quero agradecer naturalmente a simpatia e dizer que anseio pelo dia que a doutora Eloy falou, em que vamos conseguir ter tudo traduzido. Espero que sim. Agora, naturalmente eu sou favorável às publicações bilíngues. Era precisamente esse o caminho de compromisso que eu falava. Aliás, tanto eu como o professor Moisés pertencemos ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, que tem precisamente as três revistas bilíngues da área, e eu já tive a oportunidade de falar ontem sobre isto. A verdade é que é um esforço bastante grande e não é só um esforço para os autores que têm que traduzir, é também para a própria equipa que vai ter que ver duas versões, editar duas versões. Portanto, do ponto de vista da sustentabilidade é bastante complicado, mesmo os tempos de produção aumentam. Ainda assim, importa aqui sublinhar que as três revistas são financiadas pelo projeto estratégico do centro, portanto estamos aqui a falar de fundos públicos que apoiam precisamente esta questão, e para mim é central que este tipo de fundos sejam utilizados para isto, e é absolutamente essencial que os editores apostem nisto. Eu aproveitava também, só porque há uma questão também no chat em relação a este assunto, e eu acrescentava que, para além desta responsabilidade dos editores e desta possibilidade então de colocar nas revistas bilíngues, sobretudo a partir de um financiamento então de dinheiros públicos, eu queria apenas sublinhar a questão da sensibilização e também o reconhecimento da importância da produção em português, porque a verdade é, como se dizia no chat, há realmente uma dificuldade de procura do equivalente em português, porque o mais fácil é usar o termo em inglês e nós acabamos por ficar sem os nossos próprios termos, e acho que isso realmente pode ser um problema. Portanto, acho que passa por um esforço de todos, apesar do ecossistema em que vivemos, dominado pelas métricas, mas todos temos que nos esforçar no sentido de afirmar o português como uma língua de ciência. Pois, exatamente, também me parece que as métricas e as políticas de avaliação de desempenho têm aí um contributo muito, muito particular, não é? Porque condicionam o veículo de submissão que os autores escolhem como canal privilegiado. Portanto, se queremos mudar de facto, não basta mudar e proporcionar revistas bilíngues. Eu acho que é preciso também fazer perceber às instituições de ensino superior a importância da comunicação da ciência em língua portuguesa e dela ser reconhecida na avaliação de desempenho de docentes e investigadores. E ainda não estamos nesse caminho, mas creio que um dia destes começaremos a trilhá-lo. Portanto, é bom que já tenhamos alguma reflexão feita nessa matéria e que tenhamos também experiência na criação de canais que o possibilitam. Eu creio que nós já esgotamos o tempo de que dispunhamos, ainda que tenhamos começado com um ligeiro atraso, e portanto creio que há aqui uma pausa para o café que cada um de nós se vai oferecer, para depois, então, após essa pequena pausa, nos prepararmos para assistir à conferência de encerramento, que vai ser preferida pelo professor António Sampaio da Nova, uma pessoa que vale sempre a pena ouvir, fechando assim com chave de ouro mais uma Confoa, antes de sabermos onde vai ser a próxima. Foi um gosto estar convosco, foi um gosto ouvir a todos os participantes nesta sessão, felicitar mais uma vez os conferencistas e vemo-nos já para a conferência de encerramento. Muito obrigada.